Nós saudamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Que alegria começar mais um ano em família e em comunhão com o Senhor, com os irmãos, com você que nos assiste, na certeza de que em todas as coisas estamos sendo sustentados e dirigidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é nossa principal referência e com ela aprendemos que a nossa alegria é plena quando estamos no Senhor. Quando temos um relacionamento íntimo com Deus, nosso Pai, quando temos imensa gratidão pelo sacrifício de Jesus e quando somos preenchidos pelo Espírito Santo. No passado, os servos do Senhor viveram momentos de aflição na saída do Egito e na travessia do mar, mas também viveram milagres e chegaram na outra margem em segurança. Imaginem viver o impossível. Eles estavam impressionados, comemoraram, louvaram, glorificaram de todo o coração, com alegria e expressão de gratidão que vem do céu, como registra o texto em Êxodo 15:2. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso exaltarei. Glória a Deus! Assim como o povo hebreu, vivemos momentos desafiadores na travessia do ano de 2020. Mas independente das circunstâncias difíceis, dos nossos relacionamentos, da nossa condição de saúde, do nosso trabalho, da nossa dor, o centro da nossa vida é o nosso Deus. Só Ele pode nos dar plena alegria. Não valorizamos as perdas que nos entristecem, mas a alegria e o aprendizado das experiências vividas com o Senhor. Em tudo temos gratidão, por isso estamos tão alegres como o povo hebreu. Mergulhamos nas águas da salvação e do nosso interior jorra um rio de águas vivas. O Senhor é a minha força e o meu cântico. A nossa força e a nossa glorificação está no Deus nosso Pai. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. A nossa salvação está em Jesus e anunciamos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Portanto, lhe farei uma habitação. A alegria é fruto do Espírito Santo que habita em nós com consolo e paz que só Ele pode dar. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. De geração em geração, essa é a principal herança para os nossos filhos, para a constituição dos nossos lares. Temos um ano novo pela frente e vamos começar esse mês, tempo de férias escolares dos nossos filhos, vivendo com grande alegria na presença do Senhor. Para esse mês de janeiro de 2021, preparamos 2 episódios para tratar da organização das famílias durante o recesso escolar. Vamos prosseguir com o tema rotinas colaborativas e abordar o 4º assunto com contribuições para viver com alegria o tempo de brincar. E para o episódio de hoje lançamos algumas perguntas. Como cuidar para que nossa programação de férias seja alegre e memorável com nossa família? Quais atividades podemos selecionar para brincar com nossos filhos em casa? Em relação à primeira pergunta, alguns irmãos e irmãs têm compartilhado conosco a reivindicação dos filhos. Eles dizem assim: mãe, o que você acha de fazer a minha parte da arrumação de casa nas férias? Pai, quando começam as férias do trabalho de casa? Na sua casa também tem sido assim? Conte para nós. É porque as férias são sempre muito esperadas e é comum que nesse período todos queiram ficar livres de rotinas e compromissos, mas nem todos estamos de férias do trabalho. Além disso, essas questões podem ser uma oportunidade para conversar sobre a gratidão ao Senhor e zelo por tudo que temos. Precisamos de uma organização mínima colaborativa para que ninguém fique sobrecarregado no preparo das refeições diárias, na arrumação da casa e da programação de férias. Como na carta em Filipenses, está registrado que Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Amém? Assim, quando tratamos de pais e filhos, estamos falando de uma conexão de diferentes gerações com diferentes expectativas. Geralmente, nas férias, o que querem os pais? Descansar. E os filhos, o que querem? Brincar.
como resolver esse impasse? Pensamos em questões que podem ajudar na sua programação de férias em família. A primeira pergunta é: qual o melhor horário para todos fazermos algo juntos? Essa é uma questão importante porque considera que as pessoas dormem e acordam em horários diferentes e realizam outras tarefas, mas vão se comprometer com um horário para diversão em família. Isso precisa ser conversado e negociado. Não queremos fazer tudo junto o dia todo, mas podemos usar o tempo que temos do melhor modo possível. Avalie o que fica melhor para o seu lar, qual o turno, que pode ser pela manhã, tarde ou noite, e quais os dias podemos organizar momentos de descontração. Uma outra pergunta: quais atividades atendem a todos? Pode ser uma brincadeira do tempo em que você era criança ou adolescente, uma leitura compartilhada de um livro com os filhos, atividades garimpadas de bons sites na internet que falam da importância do tempo junto e das brincadeiras populares. É bom lembrar que para uma conexão com a nossa família, a sua atitude diante da brincadeira é tão importante quanto a atividade em si. Para que sejam momentos agradáveis, demonstre alegria em se relacionar com a sua família. Uma outra questão: quais memórias são importantes registrar? Há uma distância entre o que nós vivemos e o que nós registramos sobre isso, em fotos, vídeos, textos, desenhos. Mas a memória não é um arquivo no cérebro, é um movimento em permanente processo. A cada vez que narramos uma experiência vivida, fazemos isso com elementos novos. É como se vivêssemos a mesma coisa de modo novo. Registrar com a família não significa ter compromisso de postar nas redes sociais, mas guardar um momento vivido, brincar com isso juntos, conversar sobre o que vivemos nos anos anteriores, porque esse afeto sempre nos aproxima. Irmãos e irmãs, tão importante quanto esses registros em imagens são as marcas que produzimos nas relações com nossos filhos. Você já pensou como será lembrado? Sempre trabalhando? Ausente? Sempre cobrando? Permissivo? Participativo? Alegre? Acolhedor? Carinhoso? Quanto menores os filhos, mais eles precisam de nós. Mas haverá um momento que nosso distanciamento não será mais notado. Pense nisso. Por isso é importante cuidar da qualidade do tempo que temos juntos. Vocês podem estar se perguntando: mas eu não tenho lembranças brincando com meus pais. Brincar em família é mesmo importante? Daí nós ressaltamos que tanto a constituição das famílias quanto o contexto de quanto nós crescemos são outros. O número de filhos era maior, as relações de brincadeira nas ruas já foram mais intensas e menos perigosas, e não havia necessidade de isolamento social por motivo de doença. Mas agora a centralidade é a nossa casa. E o que podemos fazer juntos para viver o dia de hoje com alegria? Assim nós chegamos na segunda questão que anunciamos no início do episódio: quais atividades podemos selecionar para brincar com nossos filhos nas férias em nossa casa? E as nossas sugestões para as férias estão relacionadas com o benefício do fortalecimento das relações em família, do tempo de descanso, do ócio, do renovo, do lazer, do brincar pelo brincar, de conhecer brincadeiras e criar outras novas que façam sentido para a sua família. Também é importante lembrar do cuidado na hora de selecionar as ações para que ninguém se machuque e sejam adequadas para a idade do grupo. Como primeiro exemplo, temos as brincadeiras populares. Converse com seus avós, tias, primos para saber como eles brincavam e compartilhe com sua família. Tão divertido quanto reviver aquela brincadeira tradicional que aprendemos na infância é renovar de modo simples com materiais que temos em casa. Uma delas é a amarelinha. Com poucas casas, com muitas casas, com giz, com fita crepe, podemos até responder desafios de trechos bíblicos. Também temos o twister. A intenção é girar o ponteiro para entender aonde o pé e a mão, em qual cor eles irão ficar. E esse jogo pode ser adaptado com essa outra versão, que já traz uma sequência dos pés e mãos esquerdos e direitos.
Uma outra é a batata quente. No quintal ou na varanda, podemos usar bexigas com água, porque tão bom quanto conseguir segurar a bola é quando ela poca e nos refresca no calor. Outras brincadeiras foram prestigiadas nas obras de diferentes artistas brasileiros e estrangeiros. Faça uma pesquisa. Quais delas vocês já experimentaram? Também temos os jogos. Assim como as brincadeiras, alguns podem ser reelaborados. E aqui listamos algumas sugestões. Jogo de tabuleiro, dominó, forca, varetas, cai-não cai, quebra-cabeça, jogo da memória, vai e vem, biboquê, cruzadinha com nomes ou características de pessoas da família. E aqui as imagens trazem um tangram, que é um jogo oriental com figuras geométricas, onde o desafio é formar figuras com todas essas imagens, com todas essas peças. E na internet nós sempre aprendemos como construir muitos jogos com materiais simples. Você já pensou em eleger um dia da semana só para brincar com jogos em família? Um outro jogo é o jogo da velha. E nessa versão ele pode ser feito com copos. Só pode marcar a casa quem virar o copo de boca para baixo num tapa só. Vocês já brincaram de jogo da velha ficando em pé? É simples. Você desenha o quadro no chão e os jogadores precisam apostar corrida na hora de marcar a casa. Se forem mais de 2 jogadores, eles podem fazer 2 equipes e aí revezar a corrida quando os participantes forem marcar o ponto. Também temos as gincanas. Eleja um tema com a família para algumas provas de perguntas e respostas. Pode ser sobre dinossauros, a cidade onde moramos, o lugar que queremos conhecer, os servos da Bíblia. E aí dá para incluir todas essas atividades. Corrida com saco, corrida com ovo na colher, não deixar o balão cair no chão, focar o balão preso nos pés dos membros da outra equipe, torta na cara, passa ou repassa, caça ao tesouro, encontrar um objeto de alguma cor dentro de casa e encostar nele. E aqui nas imagens nós temos o carrinho de mão. Também dá para brincar de rebater e lançar. Essas são atividades que podem ser feitas com bolas de todos os tamanhos e materiais, de borracha, meia, papel, bola de soprar. Também dá para rebater com petecas, com raquetes. Aqui na imagem essa peteca é feita com palha. Também dá para rebater bexigas usando as diferentes partes do corpo. Isso é um desafio para os menores. Você já conseguiu rebater uma bola de soprar com o cotovelo? E com a nuca? Dá até para fazer uma quadra de tênis no quarto. Você estende um barbante sobre as cadeiras, constrói raquetes com pratos de papel e rebate as bexigas. Também dá para brincar de lançar. Lançar discos, aros, bambolês, pratos de papel, aviões de papel. E aí você demarca algum lugar de referência, né, para dar os comandos por cima, por baixo, por dentro, mais perto, mais longe. E o que você acha de fazer os aviões de papel com lembranças dos passeios em família? Vocês podem desenhar nesse avião de papel as pessoas da família que participaram desse passeio, trazendo outros sentidos para essa brincadeira. Também podemos pensar em coisas simples, de acordo com o espaço e os materiais disponíveis. Já experimentaram, por exemplo, deslizar de barriga ou de costas no piso molhado? Aprender a pegar impulso é muito divertido. Algumas atividades precisam de mais planejamento para organizar o lugar para brincar e reunir o material que será utilizado. Se houver organização, dá para reelaborar atividades cotidianas. Experimente, por exemplo, transformar um café da tarde em piquenique, a mesa da cozinha em tenda para brincadeira de casinha. O lençol e as cadeiras podem virar uma cabana de acampamento para dormir. Além disso, nós podemos brincar com tinta, corda, bolha de sabão gigante, massinha de modelar caseira, plantar sementes, cuidar de brotos, criar brinquedos com materiais não estruturados, como as latas, a madeira, os palitos, brincar também com elementos da natureza, como as folhas, as sementes, os gravetos, criar uma história em quadrinhos do que vocês mais gostaram de fazer nas férias. Faça com sua família a sua organização. Separe os materiais, o espaço, o tempo
e à disposição. Desse modo, os dias de férias poderão transformar as atividades comuns em atividades diferenciadas. E para além das atividades, lembremos do que orienta a Bíblia: alegrai-vos sempre no Senhor. Essas sugestões moveram um desejo de brincar em família e fortalecer a comunhão em nossas casas? Ajudam a construir um novo hábito, um compromisso que pode se estender para além das férias, ao menos nos finais de semana? Despertaram para uma postura alegre e grata no Senhor a tudo que temos? Para aperfeiçoar esse trabalho, nós contamos com o seu retorno a respeito das contribuições desses episódios para o seu lar. Participe! Envie uma mensagem para o e-mail contato@radiomanaim.com.br. Também convidamos você a conhecer os demais assuntos abordados ao longo do ano de 2020. Tratamos dos temas organização e método para as famílias, organização de rotinas colaborativas, organização dos cuidados pessoais, organização dos espaços domésticos e organização para os estudos. Os episódios estão disponíveis aqui, no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata. São lançados nas sextas-feiras na playlist Organização e Método. Outras participações quinzenais sobre esses temas estão no programa Anunciando o Evangelho Eterno, no mesmo canal e em alguns canais de TV aberta. Os episódios também estão disponíveis no site do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.